Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, novamente nos encontramos no Pan News Cidades. E a cada nova semana, os índices de audiência demonstram que estamos no caminho certo. Sábado é o dia em que a Jovem Pan News Campinas abre espaço para mais de 60 cidades do interior do estado de São Paulo ouvir e conferir o nosso programa. E por isso mesmo, falando para o nosso interiorzão, eu não poderia deixar nessa abertura de homenagear o maior de todos os mestres da cultura popular, aquele que soube a importância da pureza caipira para a edificação de uma nação cada vez mais tecnológica, cada vez menos solidária. A crônica de hoje vai para Rolando Boldrin, pois o céu está em festa. Arrebatou de uma só vez, no mesmo dia, o rouxinol da música popular brasileira, a nossa Gal, e o menestrel, ator, escritor, compositor, apresentador, homem de 1000 talentos, Rolando Boldrin. O senhor Brasil não foi um pedaço qualquer do país continente, ele foi o pedaço raiz, cheio de ramificações, repleto e completo de luz e de verdades oriundas da essência do caipira, do sertanejo, do homem do campo, do capial, por vezes desprezado ou ignorado. O senhor Brasil tinha o olhar que falta na maioria das pessoas que passam pela vida sem observar as maravilhas que conseguimos captar nos atos mais simples, singelos da cultura popular quase extinta, desqualificada pela maioria. Seus causos marcaram e marcam a filosofia da nossa gente humilde, dos nossos mais puros e emblemáticos caminhos para a compreensão do sentido bucólico da vida. Se a vida é um relógio e o dinheiro, aquele que controla a corda do tempo, como diz o causo, temos que concordar que a história da vida de muita gente é o desencontro entre o tempo e as oportunidades. Para Rolando Boldrin, o tempo foi generoso, ampliou sua sagacidade e a capacidade de contagiar a vida da audiência, dos ouvintes, espectadores, pois ouvi-lo era o mesmo que flutuar nas ondas de uma época atemporal, cujo tema era sempre a verdade da vida vivida pelos rincões dessa terra que ele conhecia muito bem. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. No Pan News Cidades de hoje vamos conversar com um dos profissionais do jornalismo que tem na sua atividade a pauta da ética e da formação continuada. Um empreendedor que soube encontrar os espaços para a realização pessoal e dividi-la com generosidade com os amigos, mais que seus clientes, verdadeiros companheiros. O jornalista Olivério Júnior está conosco dividindo um pouco da sua experiência hoje, aqui, para você, no Pan News Cidades. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br.
No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. No Pan News Cidades de hoje eu vou conversar com um dos jornalistas mais experientes que eu conheço. Eu devo a ele algumas das emblemáticas entrevistas que levei ao ar com atletas consagrados como Rivelino, Clodoaldo e tantos outros. Eu vou bater um papo hoje no Pan News Cidades com Olivério Júnior. Não posso deixar de falar da Tudo Assessoria, que é uma empresa das mais tradicionais na área esportiva. Olivério Júnior, mas que prazer tê-lo aqui no Pan News Cidades, meu caro. É uma alegria para nós, viu? É uma alegria para mim também, professor Thanos, uma alegria muito grande e principalmente por conversar com uma pessoa da qual eu sou fã. Você sabe disso, a gente sempre conversa muito, sempre fala de muitas outras coisas além de jornalismo e é muito legal que a gente tem essa ótima relação, porque é baseada nessa relação de confiança, de carinho, de respeito, que a gente vive o nosso dia a dia, né, com os grandes amigos que a gente vai formando ao longo do tempo e principalmente ao longo dessa carreira, que é uma carreira de muita cobrança para todos nós, onde a formação é tudo, absolutamente tudo, para a gente poder respeitar a tal da democracia, para a gente respeitar a liberdade de expressão, que é tão fundamental para todos nós, né? E eu vou começar pelo tacho do pasteleiro. Você gosta de um pastelzinho de feira, não gosta? Adoro. E se for de camarão, porque lá em Santos, na minha terra, tem um pastel de camarão na feira que é espetacular. Tem o tradicional carne, tem o tradicional queijo, mas o de camarão faz a diferença. Eu quero que você me leve lá, hein? Mas vou tentar fazer um Olivério Adorê aqui no Óleo Quente. Esse ano você foi envolvido numa polêmica que eu acho engraçado, porque, para mim, eu te conheço há tanto tempo e eu sei como você é uma pessoa absolutamente ética. Mas vamos lá, vamos tentar dar uma fritada no Olivério Júnior, que é o seguinte, Palmeiras e Corinthians, você era assessor do Palestra Itália, do Palmeiras, e de repente uma polêmica com a torcida e você deixa a comunicação do Palestra. Conta um pouquinho essa história pra gente, Olivério. Vamos lá, eu vou começar de trás pra frente, né? Um dia um amigo meu me chamou e falou assim: Olivério, você tá magoado com a torcida do Palmeiras? Não tenho, eu tenho um filho palmeirense, filha palmeirense, todos os meus primos são palmeirenses, todos os meus tios e tias são palmeirenses, eu nasci numa família de muitos palmeirenses, alguns santistas e um corintiano, que era o meu pai. Então daí dá pra entender, e eu tenho meu pai como aquele cara que foi o meu orientador de vida, tudo que ele fala, um cara kardecista, que sempre me falou as coisas que eu precisava ouvir, não as que eu queria ouvir. E aí tem uma coisa, eu falei pra esse amigo meu, tem um negócio muito legal, os caras falam pra um time que eu posso eventualmente torcer, porque quando você vira jornalista, você não está na torcida, você está no trabalho. E é da maneira como eu levo o leite e levei a vida inteira para casa. Primeiro para me sustentar e depois para sustentar os meus filhos. Então eu disse pro cara, você percebeu uma coisa? É um elogio. Ele falou, como assim? É um elogio falar que você pode torcer para isso ou para aquele clube, mas ninguém me chamou de marginal, ninguém me chamou de ladrão, ninguém me chamou de vagabundo, coisa tão comum no futebol, né? E na vida, porque quando você quer desmerecer o outro lado, você fala, o cara é ladrão, o cara é vagabundo, o cara é isso, o cara é pilantra, e isso ninguém falou. Então eu falei assim, olha, você vê como é, eu vou fazer 44 anos de futebol no dia 5 de dezembro agora, que eu deixei de jogar futebol e que eu me tornei repórter. E porque eu virei repórter muito cedo, aos 14 anos, eu parei de jogar e exatamente na semana seguinte, no dia 5, eu entrei pela primeira vez numa emissora de rádio. Eu, durante a semana, fiz o teste, passei em primeiro lugar, a pedido de um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, que alguns chamam de Pelé,
né? Que o mundo inteiro reverencia, a rádio era dele, ele que me falou, faz um teste, eu não sabia que a rádio era dele, deve ter mandado me passar também, né, Tano? Passa o menino lá, e eu passei em primeiro lugar. E eu entrei, e aí eu dei uma sorte. Qual foi a sorte? No dia 12 de dezembro de 1978, uma semana depois, um locutor chamado Cirilo Júnior, que era o locutor plantão esportivo, eu estava ali para auxiliá-lo há uma semana antes, ele teve um problema na voz. Ele falou, moleque, entra no ar e fala. E eu comecei a falar, vai tremia, nossa mãe do céu, mas eu tremia para dar o resultado dos jogos. E daquele dia em diante, eu que já tinha um sonho, que meu pai me deu um rádio. Deixa eu contar essa história que é legal. Claro. Veja como meu pai aparece na minha vida em todos os sentidos. Em 1967, quando eu tinha 3 anos e meio, no Natal de 67, meu pai me deu um rádio da Sanyo pequenininho, que tinha uma capa, você vai lembrar, de couro marrom. Tinha o preto, de capa preta, e o de capa marrom. Eu ganhei um de capa marrom. E eu, com 3 anos e meio, na minha santa inocência, queria saber como aquele tanto de vozes saía de dentro daquele aparelhinho. E ali eu estava vendo Zé Paulo de Andrade, que era repórter na Bandeirantes, Fiore Gigliotti, né, entre tantos, Maltoni e outros. E eu tive a honra de trabalhar com todos eles. O meu sonho de criança foi quando eu fui para Bandeirantes, para falar o nome da emissora, e tive a oportunidade de trabalhar com todas essas pessoas. O Zé Paulo, que foi um dos grandes nomes do esporte e do jornalismo brasileiro, e o Fiore Gigliotti, que está entre os maiores locutores da história do rádio brasileiro. Isso foi motivo de orgulho, que era um sonho meu. Então, tudo isso para te dizer o seguinte: ninguém me ofende quando me chama de jornalista, ninguém me ofende. A gente não pode se ofender quando alguém chama a gente daquilo que a gente é. Agora, eu não sou aquele torcedor de arquibancada que torce desbragadamente, que fica maluco, que é apaixonado e que esquece a razão. Eu, como jornalista, e isso eu também me orgulho muito, Thanos, eu, como jornalista, sempre tive a razão como ponto de partida. E a gente faz um negócio que não tem conversa. Fato é fato. Notícia é notícia. E pronto, né? E pronto. Se a bola entrou, é gol. Se a bola não entrou, não é gol. Né? Então, é assim, eu não vou a algum lugar para torcer, eu vou para trabalhar. Você imagina, eu fui ao médico e eu nunca perguntei pro meu médico para quem ele torcia. Eu queria saber se ele resolveu o meu problema, ou dos meus filhos, quando eu fui levar meu filho no médico, minha filha no médico. Então, essa coisa de para quem você torce, quando você está dentro do negócio, você não torce para ninguém, porque você torce por você, para que as coisas deem certo. E todo o trabalho que eu fiz, são 26 clubes no Brasil. Eu não trabalhei no Palmeiras. No Palmeiras eu já trabalhei em 2003, quando ninguém queria ir, quando o clube caiu para a Série B. Eu cheguei lá, estava em 17º lugar. E o Palmeiras foi campeão, com o dobro de pontos do segundo colocado. Eu me orgulho muito da carreira que eu tenho, porque onde eu vou para trabalhar, para arregaçar as mangas e fazer o que eu tenho que fazer. Quem não concordar com isso, que não concorde, não tem problema nenhum, não tem mágoa. Eu já estou velho demais para ter mágoa de alguém ou de alguma coisa. É isso. E essa rixa com a Mancha Verde? O que acontece? O que aconteceu? Não existe. Vamos lá, não existe, porque eu sempre, eu falei pouquíssimas vezes disso, mas nunca existiu. Eu durante 7 anos trabalho com a presidente, agora está indo para o 8º ano, quando virar o ano, a partir do dia 15, vai virar o 8º ano. Então eu fui trabalhar com ela e ela sabe do meu profissionalismo, das coisas como eu separo. Aliás, a gente tem que saber a quem a gente serve, e é essa pessoa que tem que contar com a sua confiança, com o seu caráter. O torcedor é aquela coisa da paixão. Agora, durante 7 anos, ninguém sabia disso. Não é verdade, são outras coisas do futebol que aí a gente tem que deixar pra lá. Não guardar mágoa. Eu sou um cara muito feliz com o que eu faço. Graças a Deus, tudo deu muito certo na minha vida. Eu saí de uma família de muita dificuldade, dificuldade para chegar onde eu cheguei. E eu cheguei porque eu ando reto, eu cheguei porque eu tenho personalidade, eu cheguei porque quando eu digo não é não e eu não mudo. São essas coisas. Agora, evidentemente que eu não sou aquele cara afável, nunca fui na minha vida, de ficar frequentando festinha, de ficar abraçando as pessoas. Eu não sirvo para ser político. Eu sou jornalista na essência. Parece que Deus chegou e falou assim, você tem 2 caminhos, você quer ser feliz ou jornalista? Eu preferi ser jornalista. E eu sou testemunha disso, viu, Olivério? Fala um pouquinho da
tudo assessoria para os nossos ouvintes, quero abordar também a sua visão da Copa do Mundo que está chegando aí. Mas eu acho que a tudo vale a pena a gente sempre marcar presença aqui na região metropolitana de Campinas. Só para você ter noção e ideia de uma coisa, Thanos. Em 92, quando eu volto da Olimpíada, eu fiz uma grande Olimpíada. Eu já tinha feito um grande Pan-Americano como repórter, como profissional. Eu tinha entrevistado Fidel Castro, coisa que todo mundo que foi para Cuba tentou e não conseguiu. Eu acho que dos brasileiros, só a Marília Gabriela num cara a cara e eu que o entrevistei durante 23 dias, 3 vezes. Uma matéria de quase 20 e tantos minutos. Difícil, e outras duas, uma delas ao vivo, quando a Paula vai receber a medalha dele, ele vira para mim e fala assim: brasileiro, em português já, né? Eu devo dar a medalha para ela ou não? Que é a medalha de ouro, porque o Brasil foi lá e ganhou de Cuba, dentro de Cuba, no basquete brasileiro, que depois de 94 foi campeão feminino mundial. E eu falo assim, lógico, ela foi só a maior jogadora do jogo. Aquele dia a Paula jogou, o time inteiro jogou muito, mais a Paula especialmente, e ela merecia aquilo. Bom, aí eu volto da Olimpíada de 92, com o Brasil tendo ganho a primeira medalha olímpica de ouro no voleibol, que foi a primeira medalha coletiva do Brasil, num esporte coletivo, e eu percebi que eu sou casado com uma atleta de voleibol, que também é campeã do mundo, que jogou voleibol e tal, e eu percebi que as pessoas não sabiam se portar diante do microfone, que elas perdiam grandes oportunidades por falta de treinamento, por falta de uma série de questões. E no avião, nessa volta de 92, dentro do avião, os jogadores da seleção brasileira, todos meus amigos, eu vi esses meninos jogarem de infanto-juvenil, de juvenil, eu os vi jogar, e aí o que acontece? Thanos, eu percebi que eles tinham uma dificuldade de falar, e eles queriam que eu fosse o porta-voz deles. Eu falei, não tem nem cabimento, eu sou um cara que estou na ativa, tenho um trabalho como jornalista, eu quero entrevistá-los. Ok e tal, papapá. Mas eles me pediram para treiná-los, alguns, que eram os mais próximos, os mais meus amigos. E eu os treinei. E eu fiquei com aquilo. Durante 2 anos eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, os caras têm dificuldade. Em 94, lá se vão 28 anos, eu abri a minha empresa, cheguei na Bandeirantes e falei para eles: olha, eu quero sair, eu não quero mais fazer isso. Depois da Copa do Mundo, com o Brasil já tetracampeão mundial. Aí o diretor, José Roberto Maluf, que era o executivo da Bandeirantes, superintendente, me chama e fala assim: vamos fazer o seguinte, fica pelo menos com a gente mais 2, 3 anos e pode fazer, a gente vai liberar, você só não pega ninguém do futebol, não trabalha com ninguém do futebol. E eu fui trabalhar com empresas, comecei ensinando pessoas como é que elas deveriam se comportar diante da imprensa, e aí eu estou falando de comportamento mesmo, de que não adianta mentir, porque a imprensa tem a obrigação de vasculhar, descobrir se está errado. E eu comecei a fazer isso com empresas, com bancos, com uma série de pessoas com quem eu tinha relação profissional. Em 98 eu falei, larguei e vamos em frente, depois de 4 anos. E aí eu larguei definitivamente para fazer aquilo que eu queria. E eu acho que eu consegui construir uma empresa sólida, uma empresa que hoje tem 28 anos, e uma coisa que eu me orgulho muito, Thanos: a minha empresa não tem e nunca teve uma ação trabalhista, porque a gente trabalha com o maior orgulho com os nossos parceiros, que não são funcionários. São jornalistas como eu, alguns em começo de carreira, outros já num estágio mais avançado, mas com respeito a absolutamente todos. E dali a gente formou Joana de Assis, que hoje é repórter da Globo, Bruno Hans, que foi repórter da Globo, tem Sara Munielli, que é produtora da Sport TV, da Globo, tem Carol Knoplock, do SBT, tem Fabiana Teixeira e tantas outras pessoas. A Fabiana na Rede TV hoje, passou pela Record. A gente vai formando profissionais e crescendo os tijolinhos nessa parede da tudo. A gente tem 180 clientes no mundo inteiro, dos quais eu me orgulho muito, porque a gente não prospecta nenhum cliente, a gente recebe o pedido por demanda. Alguém procura a gente, alguém indicou a gente, porque é muito mais fácil do que eu tentar enfiar na cabeça de alguém o que é assessoria de imprensa. Pessoas acham que é aquela coisa de blindar a pessoa. Não adianta. Se a pessoa tiver mais problema do que solução, ela de fato tem muito mais problema, porque ela tem um problema em si e a falta de solução. E a gente vai atrás da solução. A gente aponta para as pessoas, é por isso que a gente escolhe com quem a gente vai trabalhar. Eu não quero trabalhar com nenhum jogador que é bêbado, que bagunça, que cria problemas. A gente escolhe os profissionais
com os quais a gente vai trabalhar. É só a nata da nata. Eu estou conversando no Pan News Cidades com Olivério Júnior. Falamos sobre a Tudo Assessoria. Ô Olivério, a Copa do Mundo está escancarada, as portas estão abertas. Nós temos esperança? Quais as suas impressões desta Copa fora daquele calendário conhecido? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai chegar num estágio muito bom do ponto de vista físico dos jogadores. E hoje, o que já foi ao contrário, 70% de talento, na minha opinião, e 30% talvez no esforço físico, na capacidade física do atleta, hoje é inverso. Daniel Alves está nesse preparo físico? Eu hoje de manhã, curiosamente, eu conversei com uma pessoa que trabalha com ele, que é grande amigo dele, que está lá em Barcelona nesse momento. Ele está focado. Mas eu acho que o Daniel Alves tem um outro papel nessa seleção brasileira, o porta-voz do Tite. É ele que vai chegar no Neymar, o limite é esse. É ele que vai baixar lá num jogador e falar, calma, cara, você está muito empolgado. Por isso que você tem que levar esse jogador experiente. Gente, nós temos uma competição de 30 dias, 26 vagas. O que já foi 22, foi ampliado para 23, agora tem 26. Será que o Tite não tem o direito, já tendo a experiência de uma Copa do Mundo, de levar alguém onde ele possa, através dessa pessoa, mandar o recado? E não é menino de recado, nada disso, porque eu não estou aqui para ofender absolutamente ninguém. É que ele tenha um porta-voz dentro do time que é muito importante. Um dia um treinador, o Giba, que morou aí na região de Campinas, que foi lateral do Guarani, do Corinthians, que foi campeão brasileiro em 90 com o Corinthians, ele era treinador, dirigiu o Paulista de Jundiaí. E eu cheguei porque a gente era muito amigo e nós fomos almoçar. Ele falou, vem aqui em Jundiaí, vamos almoçar? Vamos. Eu passei em Jundiaí para pegá-lo no estádio, no Jaime Sintra, para que a gente pudesse ir almoçar. Aí quando eu chego, que eu estou subindo no campo, que eu chego ali naquela posição, como todos os jornalistas, e vou me acomodar na lateral do campo até ele acabar o treino. Ele está dando uma dura no jogador, porque o jogador está porque ele estava sentado na bola, no outro que o meião estava arreado, e no terceiro que a camisa estava fora do calção, coisa que hoje é absolutamente compatível, ninguém discute, mas naquela época não era, e ele dando uma dura. Acabou, ele falou, você vê como é? A gente tem. Falei, Tiba, posso te falar uma coisa? Pela amizade, por tudo que a gente tem de relacionamento? Ele falou, lógico que pode. Se você não puder falar, ninguém pode, porque você é um cara que eu tenho uma ótima relação. Falei, você se desgasta muito. Isso quem deveria fazer é o seu auxiliar técnico, até para evitar o desgaste. Sabe que o homem não gosta que sente na bola? Sabe que o homem não gosta de meião arriado? Sabe que o homem não gosta de camisa por fora do calção? Poxa, desse jeito vocês vão me desempregar. Eu é que vou ser mandado embora porque ele vai ficar invocado comigo. Você evitou 3 desgastes, você mandou o recado. E eu acho que esse vai ser o papel fundamental do Daniel. Além de poder contribuir, porque é bom lembrar que o Daniel não é qualquer um. O Daniel Alves é simplesmente o maior conquistador de títulos do futebol mundial. O que ele tem de título, a gente não tem nem de problema. É isso, né? Então a gente tem que respeitar. E ele passa a ser um jogador de confiança do treinador dentro do time, porque acontecem muitas coisas durante a Copa do Mundo, muito bastidor que a gente não pode nem falar no ar. E ele muitas vezes vai saber, fulano de tal brigou com a esposa, porque acontece uma ligação, um problema, olha, o jogador está com um problema, o pai do cara foi para o hospital. Isso quando chega no treinador, muitas vezes chega de maneira muito tardia. O jogador talvez não devesse jogar, e ele vai apurar isso. E vai conseguir levar. É como quando você é chefe e você tem alguém entre você e os seus comandados que consegue arrefecer nas discussões. É importante. Olivério, para encerrarmos, infelizmente, né? Gostaria de continuar batendo papo com você. 4 finalistas. Vamos fazer um exercício de futurologia, se você puder e quiser fazer. Fácil. Eu, por exemplo, eu acho que o Brasil tem grandes chances de ganhar o Mundial. Mesmo, e vou fundamentar aqui. Você tem um treinador que já passou uma Copa e que já ajudou e contribuiu por perder aquela Copa no jogo contra a Bélgica, porque ali o Tite tinha que ter tomado algumas providências, tinha que ter mudado o time, tinha que ter mudado a forma do Brasil jogar, e ele não mudou. Com isso, o cara fica mais esperto, mais inteligente, não só no que ele tem que fazer, como nas pessoas que ele tem que ouvir, né? Então, Brasil, um finalista. E aí a gente tem que encaixar, porque é uma situação, quem sai em primeiro no grupo, quem sai em segundo, onde vai. Mas a gente tem grandes forças. A França
porque ela tem um Mbappé que pode, num determinado momento, encaixar e ajudar como ele ajudou na última Copa. Você tem a Argentina, a última Copa do Messi. E isso, de repente, se o ambiente estiver bom e os jogadores chegam... Porque tem muita coisa de ambiente nisso tudo, né? Então, de repente, alguém que encaixe e diga assim, gente, é a última Copa do Messi, vamos fazer uma homenagem vamos todo mundo se fechar aqui e jogar, e de repente isso pode ser um alento, como a situação do Daniel, que ele levou porrada desde o momento de 1h da tarde, quando ele foi convocado, até esse momento, só falo no Daniel, só porrada no Daniel, tirou até muito da pressão dos demais jogadores convocados. O que, se você pegar em relação ao jogador com a experiência dele, também é bom para o Tite, porque aliviou para os demais e para o próprio comandante. Eu te falei de 3 seleções. E aí eu acho que sempre tem uma surpresa numa Copa do Mundo, aquele que corre por fora. E aí a gente vai ter que esperar a competição começar para ver quem, de repente, se alinhou bem para começar e disputar uma competição, né? Porque a gente já teve Dinamarca, a gente já teve tantas seleções que a gente até brincava de Dinamarca, lá atrás a Holanda, que de repente em Camarões, num determinado momento, que encaixa um jogo e vai. E a gente, eu acho que está propenso a ter uma surpresa também no Mundial. Mas eu acho que o Brasil é favorito, sim. E não é porque é o Brasil, é porque o momento do Brasil é bom. O Tite achou o time, encaixou, fez uma coisa de levar 9 atacantes, nem sei se precisava de tantos, mas eu acho que a seleção brasileira tem poder de fogo para chegar à decisão e para ganhar o Mundial. Olivério Júnior no Pan News Cidades. Muito obrigado por nos atender, viu, Olivério? Um grande abraço, muito obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço a sua gentileza, sempre desejando a você, aos seus ouvintes, que tudo seja muito positivo. Grande abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.